Você já percebeu que em times de desenvolvimento sempre existe uma distância entre quem executa e quem decide? Nas guerras isso também acontece. E essa relação entre quem executa e quem decide começou a me incomodar muito nos últimos tempos. Foi aí, recentemente, que eu li o livro Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink e do Leif Babin. Esses dois caras foram oficiais da unidade de tarefa mais condecorada da guerra do Iraque. Nessa unidade deles estava o cara Chris Kyle, que foi quem inspirou o filme O Sniper Americano. Ele é considerado o sniper mais letal da história dos Estados Unidos e estava na unidade de tarefa que o Jocko e o Leif comandaram, né? Juntos, eles lideraram operações em Ramadi, que foi a cidade mais violenta de todo o conflito, e onde cada decisão, seja ela tática ou estratégica, podia definir o destino de toda a missão. E foi nesse ambiente extremo que Jocko e Leif eles trabalharam princípios que depois trouxeram para o mundo corporativo e que fazem muito sentido para nós programadores. Primeiro, a ponte entre o tático e o estratégico. Nos SEALs, os campos de batalha é dividido entre quem define a missão e quem executa sob fogo. Você tem o líder, o cara que vê o mapa, o cenário mais amplo, as rotas, o propósito de cada operação, e você tem o soldado que vê o chão, que aí vê as ruas estreitas, que vê os tiros, que tá bem tudo diante dele. Um não sobrevive sem o outro, tá? Se o líder ele não traduz a missão de forma clara, o soldado ele não entende o porquê do que ele está fazendo, e isso pode deixar ele acuado e literalmente causar a morte de muitas pessoas. Se o operador, se o soldado que está ali no campo de batalha, ele também não cumpre o papel dele de líder em comunicar, em passar a consciência da situação para toda a cadeia acima que não está ali nas ruas, não está ali no meio dos tiros, ele perde o contato com a realidade. Ou seja, o estratégico não consegue mais mandar decisões que façam sentido para a situação real. A visão e a execução é o que mantém a missão viva. No código, trazendo para o nosso mundo, o tático é o nosso commit de todo dia, de toda semana. É aquela entrega imediata, é a linha de execução que move o projeto. E o estratégico é o porquê que aquele commit existe, né? É a visão do produto, é o problema real que aquele commit, que aquele trabalho resolve. Quando o estrategista ele se distancia demais do campo de batalha, do time, ele perde o contato com a realidade, ele perde a consciência situacional do que está acontecendo de verdade. E também, quando o executor, quando o dev júnior, quando o dev pleno, como nós programadores perdemos e nos fechamos somente ao código, nós perdemos a direção. Então, o que adianta você ser um cara super casca grossa, uma Ferrari, mas você não tem a direção correta para poder efetuar a maior entrega de valor. Segundo princípio, eles falam sobre crença, que é o combustível que atravessa toda a hierarquia, né? O Leif ele descreve como os SEALs que acreditavam no propósito da missão, eles tinham mais energia, mais foco e mais clareza, mesmo com o fogo, com os tiros do campo de batalha, né? Os que não entendiam o porquê de estar ali, os que não estavam com a crença correta da missão, eles ficavam desmotivados e poderiam até causar falhas para que custassem a vida dos companheiros. Isso foi uma situação real que ele relata no livro. Dava para entender, notar a diferença desses dois tipos de pessoas. Então aí está a importância da crença, que é o que faz a estratégia descer da execução, né? E a execução que está acontecendo no campo subir também. É o que liga essas duas pontes, é o que ambos acreditam, né? É o sangue que corre entre o tático e o estratégico. No time isso significa justamente comunicar essa missão de forma clara, né?
tanto tático, muitas vezes comete o erro de achar que quem está acima, quem está ali no estratégico, entende o que está acontecendo no campo de batalha, como também o estratégico muitas vezes comete o erro de pensar que toda a galera ali do time de desenvolvimento entende o porquê que eles estão fazendo aquilo, a importância do cliente X, Y, Z e daquele trabalho que está sendo feito. Ambos às vezes se fecham, né, em suas posições, achando que o outro está com ciência do que precisa estar, né, tanto estratégica como tática, né? Então, saber por que as coisas estão sendo feitas e como que elas estão sendo feitas é muito importante para ambos os campos, né? A crença, né, do porquê que a gente está fazendo é justamente o que faz o time suportar incerteza e permanecer firme em momentos de muita pressão, em momentos que a situação muda, o que é muito comum no dia a dia de um projeto de software. E aí entra o terceiro ponto. Isso é muito comum, vejo muita gente também. O inimigo ele não está dentro do time, né? Em ambientes de alta pressão, nasce essa mentalidade de nós contra eles, né? Ah, eles não entendem, ah, eles decidiram errado, ah, estamos fazendo isso aqui à toa, não entendem o porquê que eu estou fazendo isso. E aí isso começa a desconectar e a infectar toda a equipe, né? Isso é um vírus que destrói times. No livro, os CEOs mostram que precisamos eliminar esse padrão, até porque na situação deles não tem esse mimimi de meu Deus do céu, não sei o que. Quando precisa ser feito algo, eles têm que estar firmes e o time todo precisa estar junto, né? Na mesma missão, não nós contra eles, não foi eles que decidiram, não, o que eu posso fazer agora para manter o meu time vivo e garantir o sucesso da missão. Ele reforça muito que o inimigo ele está lá fora, não aqui dentro, né? Num time de dev, o eles pode ser a galera de produto, a galera de negócios, QAs, a tua própria liderança, mas o jogo ele só vira quando todo mundo entende que estamos do mesmo lado, que a missão é só uma, o time é só um, beleza? Quarto princípio, ele fala sobre simplificar para poder adaptar. Isso conecta muito com o universo de software. A gente fala muito, até princípios, né, de simplificar, de manter as coisas simples. E um outro, o porquê. Porque se a gente mantém tudo complexo e não se preocupa em simplificar as coisas, a gente não sobrevive no longo prazo. Porque vai surgir necessidades de adicionar novas funcionalidades, de manutenção de funcionalidades que já existem, e se as coisas estão complexas, que tendem a ficar, porque software ele não é tangível, mas a gente resolve problemas reais, que possuem uma complexidade inerente neles mesmos. Então, se a gente não consegue controlar essa complexidade, tanto conceitualmente, como a gente pensa na solução desse problema, como também implementar, né, tecnicamente, como a gente implementa essa solução, a gente vai se perder e aí o software acaba por colapsar. Isso não é diferente nas guerras, né? Aqui eles citam no livro, quando algo dá errado, e isso acaba acontecendo, planos complexos aumentam a confusão, tá? Se algo der errado, se você precisa corrigir um bug e tá uma gororoba de código ali e você não consegue entender o que está acontecendo, ali você vai acabar perdendo a missão, né? E aí pode ter muitos prejuízos. Então, construir software é justamente isso, é navegar por toda essa complexidade, que é inerente a um problema real. Mas quanto mais complexa for a situação, quanto mais complexo for o problema que você está propondo, que sua equipe está ali em cima para resolver, mais simples precisa ser o plano, mais simples precisa ser a implementação, mas também maior vai ser o valor agregado por quem conseguir atingir essa virtude da simplicidade. E simplicidade aqui não é simplismo, tá? Simplismo é o extremo, é um exagero de simplicidade. É meio que um desacato, é você não tá nem aí para o negócio que você só quer manter simples para poder terminar logo. Simplicidade não é isso, tá? Simplicidade é algo que alguém que entende muito profundamente o problema, a situação, consegue estruturar de maneira simples algo complexo. Você só consegue isso quando você realmente entende o que está fazendo. Então, nos CEOs, planos complexos, eles criavam o que o jogo chamava de
telefone sem fio, que é justamente esse ruído de comunicação onde as informações se perdem e isso pode gerar o caos e corromper os resultados. A simplicidade é o que mantém tudo sincronizado, que evita barulho e incerteza no dia a dia. Se você tem um plano complexo demais, como é que você vai conseguir manter aquilo ali nas conversas do dia a dia? Vai acabar se perdendo e o pessoal vai acabar um entendendo uma coisa, outro entendendo outra e aí vai acabar colapsando tudo. No desenvolvimento acontece justamente isso. Um software, ele para se manter saudável, ele precisa controlar essa complexidade tanto técnica de implementação, como também essa complexidade conceitual, de como é que a gente pensa na solução e estrutura isso na ideia, né? A gente não toca o software, mas a gente precisa estruturar essa lógica de maneira coerente e simples, né? Então, sistemas simples são mais fáceis de se adaptar, de evoluir, de adicionar novas coisas, de sustentar aquilo que já existe. E adaptabilidade, né? Essa virtude, adaptabilidade, é o que separa um software que cresce daquele que colapsa. No livro, ele menciona que se o plano é simples, todos o entendem, o que significa que cada pessoa pode rapidamente ajustar e modificar o que está fazendo. Se o plano ele for muito complexo, a equipe não consegue fazer ajustes rápidos, porque falta entendimento básico. Então, no dia a dia, a simplicidade ela é uma necessidade de sobrevivência. Planos simples geram times adaptáveis e times adaptáveis vencem. Quinto princípio, priorizar e executar. Os CEOs eles têm uma regra simples: relaxa, olha ao redor, toma uma decisão e executa, né? Não dá para resolver tudo e justamente aqui entra o ponto de simplificar. Você precisa conseguir entender o que é essencial do que é periférico, o que é o core do que você precisa ser feito naquele momento, daquilo que pode deixar para depois, daquilo que não precisa ser o foco, né? Eu gosto muito do termo que traz lá em DDD, né? O knowledge, crunch knowledge, né? Você quebrar o conhecimento, você destilar as informações, eliminar o que distrai para poder focar, transformar aquele conhecimento essencial numa ação que vai gerar valor. E é justamente isso, priorizar e executar, assim como os soldados precisam fazer no campo de batalha. E eles só fazem isso quando entendem perfeitamente o que é que está acontecendo. E para entender isso, as coisas precisam ser simples. A gente precisa montar planos simples e comunicar isso durante toda a cadeia de comando. O sexto princípio aqui é sobre descentralizar o comando. No livro ele comenta que ninguém tem a capacidade cognitiva, onipresença, onisciência em um campo de batalha complexo. Não tem como uma pessoa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não tem como uma pessoa saber de tudo ao mesmo tempo. Então, em ambientes complexos, centralizar o comando numa pessoa só, num conjunto pequeno, vai criar um gargalo. E nenhum líder, seja num time de operações especiais ou num projeto de software, ele tem alcance para ver tudo, para entender tudo e decidir tudo, né? Por isso, descentralizar o comando, ele não é uma escolha, mas sim uma necessidade. Mas descentralizar ele só funciona quando há pessoas fortes o bastante para poder liderar taticamente e também estrategicamente, né? Pessoas estratégicas com maturidade suficiente para confiar nos líderes com responsabilidade suficiente no campo tático, né? E aqui a confiança entre esses dois, ela não é cega. Gosto muito dessa frase. A confiança ela não é cega. Ela se constrói vendo atitudes, palavras e posturas no dia a dia. Então nasce quando alguém se responsabiliza, quando alguém começa a fazer boas perguntas quando não entende, é honesto, age com clareza, mesmo diante das incertezas do cotidiano. Então, cada decisão, cada comunicação é um tijolo nessa ponte entre o estratégico e o tático. Esse elo de confiança, essa ponte é construída aos poucos e ela não é cega. Então mostre por meio de atitudes de sinceridade, de honestidade e de trabalho, de responsabilidade, de pontualidade bem feito, beleza? O sétimo princípio, ser proativo, não reativo. O livro fala que nas equipes SEALs
Eles ensinam os líderes a agir de forma decisiva em meio ao caos. Uma postura agressiva, ou seja, uma postura de proatividade e não de reatividade. Em vez de deixarem a situação, ditar as situações, a decisão deles, né, eles ditam qual que é a situação. E isso no campo de batalha é mais crucial ainda, né? Eles precisam ditar a situação, senão acaba que o inimigo que pode matar eles ditam. E no nosso campo aqui do projeto de software não é diferente, né? A reatividade, ele é um campo confortável, né? Ele te deixa no modo de resposta, esperando algum problema para poder agir, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quem lidera em qualquer nível, tá? E a gente vai chegar nesse ponto que, independente do seu nível, seja júnior, seja pleno, seja sênior, se você é um dev, se você é um programador, você é chamado a liderar. E quem lidera não pode se dar esse luxo da reatividade, de esperar o problema para poder agir. No desenvolvimento, isso se traduz em pequenas atitudes, não é nada muito complexo. É você testar, ter a responsabilidade de testar hipóteses, ceros, de comunicar riscos antes que eles virem falhas, tá? Então, levantar a mão quando está com alguma dúvida, quando não entendeu exatamente ali o contexto, quando algo não está muito claro, né? Então, liderança não é só uma posição, é uma iniciativa, beleza? E o oitavo e último princípio que eu gostaria de destacar aqui, a arte da dosagem. O líder, ele deve ser um perito em dosagem, né? A gente viu essa relação entre tático e estratégico, já é uma camada que precisa ser bem equilibrada. E no dia a dia eu percebo na prática quanto eu preciso dosar firmeza e empatia, principalmente na conversa com outros devs, com os POs. Tem hora que é preciso ser pragmático, né? Apontar o que não faz sentido, defender a solução mais simples, manter o foco no essencial, mas ao mesmo tempo você precisa ter a sensibilidade para entender o contexto do outro, para entender o peso das prioridades, para entender qual que é o momento da equipe. Às vezes o desafio ele não é técnico, mas sim de tom, o tom que você comunica aquilo que você precisa falar. Então, dizer isso não vai funcionar sem soar como ataque é difícil e você precisa treinar isso aí. Ser direto sem ser ríspido, cuidar da clareza sem perder o respeito, tá? Manter a convicção do que você está falando, porém sem perder a conexão com seus pares, né? Tira aquela mentalidade, como a gente já disse, do nós contra eles. Mantenha a convicção, mas sem perder a conexão. Por fim, a gente está falando de liderança e por que eu preciso entender como ser um bom líder? Porque como programadores, como dev, seja você júnior, pleno, sênior ou qualquer outro cargo aqui dentro da área de software, né, você é chamado a liderar. Você programador júnior, é chamado a liderar, mesmo se você não tem um cargo, mesmo se você não tem um time, se é só você. Porque você lidera o trituramento de conhecimento, como eu mencionei, buscando compreender melhor o domínio para poder transformar aquilo ali numa solução. Quem faz isso é o dev. Você lidera quando você tem essa solução, um plano tático para implementá-la, para poder dar vida a esse projeto. Você que lidera esse nível tático. Você que lidera simplificar toda aquela complexidade inerente do plano de negócio para uma simplicidade técnica, porque querendo ou não, o programa de computador ele não entende se você não conseguir passar em passos simples, né? Então você estruturar esse raciocínio que é complexo do mundo real para uma estruturação lógica simples é uma forma também de liderar. Você que lidera esse processo de aprofundamento do conhecimento e de implementação da solução, seja você qual nível que você tiver. Os CEOs, eles trabalham com uma ideia que muda completamente o significado de liderança. Eles falam que a liderança, como a gente está acostumado a ver, do chefe com o funcionário, ela existe. Você tem essa liderança que é a mais perceptiva de cima para baixo. Mas também existe a liderança, ela também flui de baixo
para cima, tá? Ela também flui de baixo para cima. Por isso que, independente do nível, se você está num campo de batalha, você precisa informar os superiores do que é que está acontecendo. Isso é liderar. Você precisa tomar essa iniciativa, tá? Você não pode ficar parado ali como se nada tivesse acontecendo. Você que precisa antecipar decisões, porque você que está no plano tático ali, no campo de batalha. E os líderes estratégicos confiam em você, pelo menos devem confiar em você, tá? E você deve mostrar, como a gente comentou, essa ponte da confiança, ela não é cega, né? Então, assuma as responsabilidades sem separar as ordens, né? Como deves, a gente deve mostrar iniciativa, comunicar o que o time precisa saber antes de virar problemas, né? Antes das urgências surgirem, a gente precisa nos precipitar. Então, no fim, a liderança, ela não nasce do posto, ela nasce da postura.